O luxuoso escritório estremeceu com o som de porcelana se estilhaçando no chão. "Você limpa, eu penso", gritou o arrogante milionário. O que ele não sabia é que aquela faxineira invisível tinha uma mente brilhante que em poucos dias viraria seu mundo de cabeça para baixo. De qual cidade você está assistindo? Deixa nos comentários, e se quer descobrir como uma simples anotação num contrato transformou 2 vidas para sempre, se inscreva no canal e deixe seu like. O luxuoso escritório. No topo do arranha-céu, tremeu com o som de porcelana se estilhaçando contra o piso de mármore italiano. Os cacos da delicada xícara japonesa, presente de um investidor estrangeiro, espalharam-se como estrelas caídas aos pés de Jurema, que congelou com o esfregão ainda em mãos. "Você limpa, eu penso", o berro do arrogante Gervásio. Albuquerque Mendonça reverberou pelas paredes espelhadas, fazendo os executivos nas salas adjacentes erguerem a cabeça momentaneamente antes de voltarem constrangidos aos seus laptops. Jurema Oliveira, 45 anos, 3 décadas de serviços de limpeza e uma vida inteira carregando invisibilidade como uniforme extra, baixou os olhos, não por submissão genuína, mas para esconder o lampejo de algo perigoso que atravessou seu olhar, uma centelha de indignação misturada a um cálculo rápido. "Me desculpe, senhor. Vou limpar imediatamente." Sua voz saiu mansa, meticulosamente controlada, enquanto o homem de terno italiano voltava a se debruçar sobre o contrato milionário espalhado em sua mesa. Gervásio sequer notou como os olhos dela captaram cada detalhe do documento em meros segundos, ou como seu maxilar travou quase imperceptivelmente ao identificar num relance a cláusula 47B, um erro que custaria milhões à empresa. O inverno castigava os vidros da cobertura com uma chuva cortante. Lá embaixo, a cidade pulsava como um organismo febril, seus arranha-céus como termômetros, medindo a desigualdade que crescia na mesma proporção de seus andares. Jurema voltou-se para limpar a porcelana quebrada, abaixando-se cuidadosamente. Cada movimento seu era uma coreografia ensaiada por anos, eficiente, discreta, quase invisível. Mas sua mente era um vulcão em atividade. Aquela memória fotográfica, sua primeira marca distintiva, fotografava cada palavra do contrato entrevisto. Sua capacidade analítica excepcional, a segunda marca, já processava as implicações daquele erro contratual. E sua determinação inabalável, a terceira e mais importante, alimentava a pergunta que crescia em seu peito como uma semente teimosa, até quando continuaria escondendo sua verdadeira capacidade por trás de um esfregão. Enquanto recolhia os cacos com precisão, Jurema reviveu o ritual matinal daquele dia. O despertador às 4h30, o ônibus lotado às 5h15, a entrada pela porta dos fundos do edifício Albuquerque às 6h, o uniforme azul petróleo com o nome da empresa de limpeza terceirizada bordado no bolso, e aquela frase repetida como mantra diante do pequeno espelho do vestiário: "Se eu me mostrar, vão me colocar de volta no meu lugar." Gervásio pigarreou irritado com a demora. "Ainda está aí, termine logo isso. Tenho uma videoconferência com Tóquio em 5 minutos. Ele não a olhava diretamente. Para homens como ele, pessoas como ela, eram apenas extensões das vassouras e esfregões que carregavam. Ferramentas, não seres humanos. Naquela manhã, algo havia mudado no ar. Talvez fosse o reflexo da tempestade que castigava a cidade, ou talvez fosse algo dentro dela, uma tempestade particular que vinha se formando há anos. Jurema sabia que aos olhos dele era apenas mais uma empregada descartável. O que ele não sabia era que por trás daquele uniforme simples e das mãos ásperas de produtos químicos escondia-se uma mente que poderia mudar para sempre o destino daquela empresa bilionária. O aroma amadeirado da colônia cara de Gervásio misturava-se ao cheiro cítrico do produto de limpeza, enquanto ela terminava sua tarefa. Ao se levantar, seus olhos encontraram o calendário na parede. Faltavam apenas 2 semanas para o tradicional Festival das Flores da cidade. Um arrepio percorreu sua espinha ao lembrar as palavras de sua avó: "Quem vê a primeira flor do festival abrindo, terá a coragem de mudar seu destino." Enquanto fechava a porta do escritório silenciosamente,
Uma pergunta ecoava em sua mente. Quanto vale o conhecimento quando está aprisionado pelo medo? A madrugada ainda abraçava a cidade quando Jurema acendeu a pequena luminária em seu apartamento modesto no subúrbio. Os livros de economia, direito empresarial e administração formavam torres improvisadas ao redor de sua poltrona gasta, sentinelas silenciosos de suas noites de estudo. 3 horas antes de seu turno começar, era este o mundo que habitava o conhecimento, que devorava como quem tem fome antiga. Cláusula de indenização proporcional ao valor integralizado, murmurou, anotando em seu caderno quadriculado com uma caligrafia precisa e compacta. O erro que identificara no contrato de Gervásio era exatamente sobre isso, uma armadilha financeira disfarçada em linguagem jurídica complexa. Sua pequena sala estava imersa em penumbra, exceto pelo círculo dourado de luz que destacava suas mãos. As mesmas mãos que seguravam esfregões durante o dia, agora dançavam entre páginas de livros acadêmicos e anotações meticulosas. O contraste não passava despercebido por ela. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Autodidatismo nas madrugadas solitárias. Era assim que definia esses momentos. Lá fora a cidade começava a despertar. Dentro dela 2 mundos colidiam diariamente. O da faxineira invisível e o da analista brilhante que ninguém conhecia. O café forte esquentava na caneca surrada enquanto ela consultava seu relógio. Ainda tinha 1 hora antes de pegar o primeiro ônibus. Uma foto emoldurada na parede capturou seu olhar. Ela 20 anos mais jovem, usando beca e capelo, segurando um diploma que nunca chegou a usar profissionalmente. Aquela jovem de olhos esperançosos não imaginava como a vida a empurraria para longe dos sonhos acadêmicos. O trauma que a levou a abandonar tudo e buscar o anonimato no trabalho de limpeza permanecia uma ferida fechada, mas não completamente cicatrizada. Algumas dores eram melhores quando guardadas nas sombras, como os produtos de limpeza tóxicos que mantinha longe da luz. Voltou sua atenção aos livros, absorvendo informações com a eficiência de um supercomputador. Sua memória, fotográfica, dom e maldição, permitia-lhe reter cada palavra, cada gráfico, cada número que seus olhos tocavam. Ao fechar o livro, a imagem do escritório de Gervásio voltou nítida à sua mente. O contrato, o erro, as consequências. Não é problema meu, sussurrou para o silêncio do apartamento, mas as palavras soaram ocas até para seus próprios ouvidos. Enquanto preparava-se para mais um dia de invisibilidade, a pergunta pulsava em sua têmpora. Até quando continuaria dividida entre 2 mundos sem pertencer verdadeiramente a nenhum deles? A primavera chegou repentinamente como se a cidade tivesse acordado um dia e decidido trocar seu manto cinzento por um espetáculo de cores. No edifício Albuquerque, as amplas janelas emolduravam cerejeiras em flor, um contraste quase poético com o minimalismo frio da decoração corporativa. Jurema empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 47º andar. Era horário de almoço, seu momento preferido. Os executivos desciam aos restaurantes elegantes da região, deixando para trás escritórios vazios e segredos empresariais desprotegidos. 2 horas sem ser vista, pensou calculando mentalmente seu tempo. Sua rotina era precisa como um relógio. Suíço. O escritório de Gervásio estava deserto como esperava. A porta de mogno maciço fechou-se silenciosamente atrás dela. O perfume amadeirado dele ainda pairava no ar, misturando-se gradualmente ao cheiro de limão do spray multiuso que usava. Jurema começou sua coreografia habitual. Esvaziar lixeiras, limpar superfícies, organizar discretamente. Seus movimentos eram automáticos, permitindo que seus olhos vagassem estrategicamente pela sala. Foi quando notou o contrato sobre a mesa, o mesmo de semanas atrás agora, com anotações nas margens e carimbos de aprovação preliminar. Seu coração acelerou. A assinatura final estava programada para daqui a 2 dias, segundo os comentários rabiscados por Gervásio. Ninguém havia percebido o erro. Aproximou-se com cautela como quem se aproxima de um animal selvagem. O documento estava aberto exatamente na página da cláusula problemática. Uma coincidência.
Olhou para a porta fechada, então para suas mãos protegidas por luvas de látex. Pegou o contrato. A cláusula 47B brilhava como um farol de advertência para seus olhos treinados. Em caso de rescisão antecipada, a parte interessada comprometesse com pagamento de multa equivalente a 30% do valor total do contrato, mais compensação mensal pelos lucros projetados durante toda a vigência original prevista. Para qualquer leitor desatento, parecia razoável. Para Jurema, era uma bomba-relógio financeira. Se a empresa de Gervásio precisasse encerrar a parceria antes do prazo de 20 anos, ficaria presa a pagamentos exorbitantes por décadas, praticamente uma sentença de falência. Pela janela, o tradicional Festival das Flores começava a ser montado no parque adjacente ao edifício. Tendas coloridas e estruturas para apresentações, vendedores preparando suas barracas. Jurema lembrou-se novamente das palavras de sua avó sobre a primeira flor do festival. O relógio na parede marcava a passagem impiedosa do tempo. 15 minutos até o fim do horário de almoço. Uma caneta de tinta azul repousava ao lado do contrato como uma tentação silenciosa. Sua respiração ficou superficial enquanto o conflito interno a consumia. Corrigir discretamente o erro ou manter-se invisível. Se eu me intrometo, mostro que estive lendo documentos confidenciais, ponderou mordendo o lábio inferior. Se não faço nada, essa empresa afunda e centenas perdem seus empregos, incluindo ela. O luxuoso escritório estremeceu com o som de porcelana se estilhaçando no chão. Você limpa, eu penso, gritou o arrogante milionário. O que ele não sabia é que aquela faxineira invisível tinha uma mente brilhante que em poucos dias viraria seu mundo de cabeça para baixo. De qual cidade você está assistindo? Deixa nos comentários, e se quer descobrir como uma simples anotação num contrato transformou 2 vidas para sempre, se inscreva no canal e deixe seu like. O luxuoso escritório. No topo do arranha-céu, tremeu com o som de porcelana se estilhaçando contra o piso de mármore italiano. Os cacos da delicada xícara japonesa, presente de um investidor estrangeiro, espalharam-se como estrelas caídas aos pés de Jurema, que congelou com o esfregão ainda em mãos. Você limpa, eu penso, o berro do arrogante Gervásio. Albuquerque Mendonça reverberou pelas paredes espelhadas, fazendo os executivos nas salas adjacentes erguerem a cabeça momentaneamente antes de voltarem constrangidos aos seus laptops. Jurema Oliveira, 45 anos, 3 décadas de serviços de limpeza e uma vida inteira carregando invisibilidade como uniforme extra, baixou os olhos, não por submissão genuína, mas para esconder o lampejo de algo perigoso que atravessou seu olhar, uma centelha de indignação misturada a um cálculo rápido. Me desculpe, senhor. Vou limpar imediatamente. Sua voz saiu mansa, meticulosamente controlada, enquanto o homem de terno italiano voltava a se debruçar sobre o contrato milionário espalhado em sua mesa. Gervásio sequer notou como os olhos dela captaram cada detalhe do documento em meros segundos, ou como seu maxilar travou quase imperceptivelmente ao identificar num relance a cláusula 47B, um erro que custaria milhões à empresa. O inverno castigava os vidros da cobertura com uma chuva cortante. Lá embaixo, a cidade pulsava como um organismo febril, seus arranha-céus como termômetros, medindo a desigualdade que crescia na mesma proporção de seus andares. Jurema voltou-se para limpar a porcelana quebrada, abaixando-se cuidadosamente. Cada movimento seu era uma coreografia ensaiada por anos, eficiente, discreta, quase invisível. Mas sua mente era um vulcão em atividade. Aquela memória fotográfica, sua primeira marca distintiva, fotografava cada palavra do contrato entrevisto. Sua capacidade analítica excepcional, a segunda marca, já processava as implicações daquele erro contratual. E sua determinação inabalável, a terceira e mais importante, alimentava a pergunta que crescia em seu peito como uma semente teimosa, até quando continuaria escondendo sua verdadeira capacidade por trás de um esfregão. Enquanto recolhia os cacos com precisão, Jurema reviveu o ritual matinal daquele dia. O despertador às 4h30,
O ônibus lotado às 5h15. A entrada pela porta dos fundos do edifício Albuquerque às 6h. O uniforme azul petróleo, com o nome da empresa de limpeza terceirizada bordado no bolso. E aquela frase repetida como mantra diante do pequeno espelho do vestiário. Se eu me mostrar, vão me colocar de volta no meu lugar. Gervásio pigarreou irritado com a demora. Ainda está aí, termine logo isso. Tenho uma videoconferência com Tóquio em 5 minutos. Ele não a olhava diretamente. Para homens como ele, pessoas como ela, eram apenas extensões das vassouras e esfregões que carregavam. Ferramentas, não seres humanos. Naquela manhã, algo havia mudado no ar. Talvez fosse o reflexo da tempestade que castigava a cidade, ou talvez fosse algo dentro dela, uma tempestade particular que vinha se formando há anos. Jurema sabia que aos olhos dele era apenas mais uma empregada descartável. O que ele não sabia era que por trás daquele uniforme simples e das mãos ásperas, de produtos químicos, escondia-se uma mente que poderia mudar para sempre o destino daquela empresa bilionária. O aroma amadeirado da colônia cara de Gervásio misturava-se ao cheiro cítrico do produto de limpeza, enquanto ela terminava sua tarefa. Ao se levantar, seus olhos encontraram o calendário na parede. Faltavam apenas 2 semanas para o tradicional Festival das Flores da cidade. Um arrepio percorreu sua espinha ao lembrar as palavras de sua avó. Quem vê a primeira flor do festival abrindo, terá a coragem de mudar seu destino. Enquanto fechava a porta do escritório silenciosamente, uma pergunta ecoava em sua mente. Quanto vale o conhecimento quando está aprisionado pelo medo? A madrugada ainda abraçava a cidade quando Jurema acendeu a pequena luminária em seu apartamento modesto no subúrbio. Os livros de economia, direito empresarial e administração formavam torres improvisadas ao redor de sua poltrona gasta, sentinelas silenciosos de suas noites de estudo. 3 horas antes de seu turno começar, era este o mundo que habitava o conhecimento, que devorava como quem tem fome antiga. Cláusula de indenização proporcional ao valor integralizado, murmurou, anotando em seu caderno quadriculado, com uma caligrafia precisa e compacta. O erro que identificara no contrato de Gervásio era exatamente sobre isso, uma armadilha financeira disfarçada em linguagem jurídica complexa. Sua pequena sala estava imersa em penumbra, exceto pelo círculo dourado de luz que destacava suas mãos. As mesmas mãos que seguravam esfregões durante o dia, agora dançavam entre páginas de livros acadêmicos e anotações meticulosas. O contraste não passava despercebido por ela. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Autodidatismo nas madrugadas solitárias. Era assim que definia esses momentos. Lá fora, a cidade começava a despertar. Dentro dela, 2 mundos colidiam diariamente. O da faxineira invisível e o da analista brilhante que ninguém conhecia. O café forte esquentava na caneca surrada enquanto ela consultava seu relógio. Ainda tinha 1 hora antes de pegar o primeiro ônibus. Uma foto emoldurada na parede capturou seu olhar. Ela 20 anos mais jovem, usando beca e capelo, segurando um diploma que nunca chegou a usar profissionalmente. Aquela jovem de olhos esperançosos não imaginava como a vida a empurraria para longe dos sonhos acadêmicos. O trauma que a levou a abandonar tudo e buscar o anonimato no trabalho de limpeza permanecia uma ferida fechada, mas não completamente cicatrizada. Algumas dores eram melhores quando guardadas nas sombras, como os produtos de limpeza tóxicos que mantinha longe da luz. Voltou sua atenção aos livros, absorvendo informações com a eficiência de um supercomputador. Sua memória, fotográfica, dom e maldição, permitia-lhe reter cada palavra, cada gráfico, cada número que seus olhos tocavam. Ao fechar o livro, a imagem do escritório de Gervásio voltou nítida à sua mente. O contrato, o erro, as consequências. Não é problema meu, sussurrou para o silêncio do apartamento, mas as palavras soaram ocas até para seus próprios ouvidos. Enquanto preparava-se para mais um dia de invisibilidade, a pergunta pulsava em sua têmpora. Até quando continuaria dividida entre 2 mundos sem pertencer verdadeiramente a nenhum deles? A primavera chegou repentinamente, como se a cidade tivesse acordado um dia.
e decidido trocar seu manto cinzento por um espetáculo de cores. No edifício Albuquerque, as amplas janelas emolduravam cerejeiras em flor, um contraste quase poético com o minimalismo frio da decoração corporativa. Jurema empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 47º andar. Era horário de almoço, seu momento preferido. Os executivos desciam aos restaurantes elegantes da região, deixando para trás escritórios vazios e segredos empresariais desprotegidos. 2 horas sem ser vista, pensou calculando mentalmente seu tempo. Sua rotina era precisa como um relógio. Isso. O escritório de Gervásio estava deserto como esperava. A porta de mogno maciço fechou-se silenciosamente atrás dela. O perfume amadeirado dele ainda pairava no ar, misturando-se gradualmente ao cheiro de limão do spray multiuso que usava. Jurema começou sua coreografia habitual. Esvaziar lixeiras, limpar superfícies, organizar discretamente. Seus movimentos eram automáticos, permitindo que seus olhos vagassem estrategicamente pela sala. Foi quando notou o contrato sobre a mesa, o mesmo de semanas atrás agora, com anotações nas margens e carimbos de aprovação preliminar. Seu coração acelerou. A assinatura final estava programada para daqui a 2 dias, segundo os comentários rabiscados por Gervásio. Ninguém havia percebido o erro. Aproximou-se com cautela como quem se aproxima de um animal selvagem. O documento estava aberto exatamente na página da cláusula problemática. Uma coincidência. Olhou para a porta fechada, então para suas mãos protegidas por luvas de látex. Pegou o contrato. A cláusula 47B brilhava como um farol de advertência, para seus olhos treinados. Em caso de rescisão antecipada, a parte interessada comprometesse com pagamento de multa equivalente a 30% do valor total do contrato, mais compensação mensal pelos lucros projetados durante toda a vigência original prevista. Para qualquer leitor desatento, parecia razoável. Para Jurema, era uma bomba-relógio financeira. Se a empresa de Gervásio precisasse encerrar a parceria antes do prazo de 20 anos, ficaria presa a pagamentos exorbitantes por décadas, praticamente uma sentença de falência. Pela janela, o tradicional Festival das Flores começava a ser montado no parque adjacente ao edifício. Tendas coloridas e estruturas para apresentações, vendedores preparando suas barracas. Jurema lembrou-se novamente das palavras de sua avó sobre a primeira flor do festival. O relógio na parede marcava a passagem impiedosa do tempo. 15 minutos até o fim do horário de almoço. Uma caneta de tinta azul repousava ao lado do contrato como uma tentação silenciosa. Sua respiração ficou superficial enquanto o conflito interno a consumia. Corrigir discretamente o erro ou manter-se invisível. Se eu me intrometo, mostro que estive lendo documentos confidenciais, ponderou mordendo o lábio inferior. Se não faço nada, essa empresa afunda e centenas perdem seus empregos, incluindo ela. O príncipe está voltando ao reino, comentou Dona Carmen enquanto ela e Jurema abasteciam seus carrinhos de limpeza. O filho do patrão. Jurema ergueu as sobrancelhas. Conhecia Inácio Albuquerque apenas por fotografias em revistas de negócios e pelos ocasionais troféus que precisava limpar na estante do escritório de Gervásio, prêmios de competições de veleiros, certificados de programas exclusivos em universidades estrangeiras. Dizem que ele e o pai não se dão bem, continuou Dona Carmen, sempre fonte inesgotável de informações sobre a vida pessoal dos executivos. Estudou nos Estados Unidos, recusou cargo na empresa. Quer encontrar seu próprio caminho, segundo a moça do RH. A curiosidade de Jurema foi interrompida pelo som inconfundível de portas de elevador se abrindo seguido por um burburinho crescente. Discretamente, ambas espiaram pelo corredor. Gervásio caminhava apressado, a postura rígida, denunciando tensão sob o sorriso comercial. Ao seu lado, contrastando visivelmente, vinha um jovem de cerca de 30 anos, cabelos levemente longos demais, para os padrões corporativos blazer sobre camiseta, ao invés de camisa social, e uma expressão que mesclava tédio e desconforto. Bem-vindo de volta, filho, anunciou Gervásio, gesticulando grandiosamente para os executivos alinhados.
Depois de 5 anos expandindo seus horizontes, Inácio finalmente nos honra com sua presença para entender os negócios que um dia herdará. O sarcasmo velado não passou despercebido. Inácio sorriu tensamente, cumprimentando os funcionários com uma cordialidade que parecia genuína, diferentemente da formalidade calculada de seu pai. Horas mais tarde, enquanto Jurema limpava silenciosamente a sala de reuniões adjacente ao escritório de Gervásio, conseguia ouvir fragmentos da discussão acalorada entre pai e filho. Não pode ficar eternamente brincando de salvar o mundo com aquelas ONGs. Chama de brincar projetos que realmente ajudam pessoas enquanto você... Responsabilidade com o legado da família. Chag legado exploração disfarçada de progresso. A porta se abriu abruptamente, fazendo Jurema sobressaltar-se. Inácio saiu o rosto corado de frustração, quase colidindo com o carrinho de limpeza. Parou, respirou fundo e então fez algo que raramente acontecia no 47º andar. Olhou diretamente para Jurema e sorriu. Desculpe por quase derrubar suas coisas, disse sua voz ainda tensa da discussão, mas genuinamente educada. Não tem problema, senhor, respondeu Jurema, automaticamente baixando os olhos como esperado. Inácio. Só Inácio, por favor. Senhor. Me faz sentir como meu pai. O comentário inesperado a fez erguer o olhar. Seus olhos se encontraram brevemente, tempo suficiente para que algo fosse silenciosamente reconhecido entre eles. Uma humanidade compartilhada que transcendia hierarquias. É sempre assim? Perguntou ele fazendo um gesto vago em direção à porta fechada do escritório. Jurema hesitou surpresa com a pergunta pessoal. Nem todos os dias são tempestuosos, respondeu diplomaticamente. Inácio soltou uma risada breve, quebrando parcialmente a tensão. Diplomática? Entendo. Trabalha aqui há muito tempo. 15 anos se... Inácio. Algo em seu rosto se iluminou ao ouvir seu nome. 15 anos. Deve conhecer este lugar melhor que ninguém. Conheço suas rotinas, seus padrões, seus segredos, completou mentalmente. Um brilho de interesse genuíno atravessou os olhos de Inácio. Acho que temos muito a conversar, então. Ele consultou o relógio. Preciso ir, infelizmente. Almoço obrigatório com investidores. Outra delícia da programação paterna. Enquanto ele se afastava pelo corredor, Jurema sentiu algo incomum, como se pela primeira vez em anos alguém tivesse olhado através do uniforme e visto a pessoa. A sensação era tão desconhecida quanto perturbadora, e uma pergunta se formou em sua mente. E se você passar uma vida inteira se escondendo, apenas para descobrir que talvez quisesse ser encontrada? As bandeirinhas coloridas tremulavam alegremente no saguão transformado do edifício Albuquerque. O aroma de quentão sem álcool, paçoca e milho verde cozido permeava o ar, criando uma atmosfera quase surreal no normalmente austero ambiente corporativo. A festa junina anual da empresa era a única ocasião em que as hierarquias pareciam momentaneamente diluídas. Executivos em trajes caipiras improvisados compartilhavam o mesmo espaço com equipes de manutenção, recepcionistas e funcionários de limpeza. Uma tentativa superficial de integração que por algumas horas criava a ilusão de igualdade. Jurema permanecia em um canto observando. Seu vestido simples de chita azul com flores brancas e o lenço vermelho no pescoço eram modestos comparados. As produções elaboradas de algumas secretárias, mas haviam sido confeccionados com carinho por suas próprias mãos. Uma habilidade herdada de sua avó. Finalmente, te encontrei fora do uniforme. A voz de Inácio a surpreendeu. Ele se aproximou segurando 2 copos de quentão, oferecendo-lhe um. Vestia uma camisa xadrez propositalmente exagerada e um chapéu de palha com abas largas, que contrastava comicamente com seus traços aristocráticos. Obrigada, respondeu Jurema, aceitando a bebida com hesitação. 3 semanas haviam se passado, desde seu primeiro encontro, e desde então Inácio parecia sempre encontrá-la acidentalmente, pelos corredores, iniciando conversas breves que gradualmente se estendiam. Esta festa é uma tradição antiga, perguntou ele posicionando-se ao seu lado para observar a multidão. Desde que entrei na empresa.
Seu pai a mantém porque dizem que dá sorte para os negócios do segundo semestre. Inácio riu. Típico dele. Até as tradições culturais precisam ter ROI. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Do outro lado do salão, Gervásio conversava com investidores, seu traje caipira, claramente mais caro e menos autêntico que os demais. Ocasionalmente lançava olhares desconfiados na direção do filho. Meu pai acha que estou aqui para sabotá-lo, comentou Inácio seguindo o olhar de Jurema. Ele não consegue conceber que eu possa genuinamente querer entender o negócio da família antes de decidir meu caminho. E qual é seu verdadeiro motivo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Os olhos de Inácio encontraram os dela surpreendentemente sérios sob o chapéu caipira. Propósito. Passei 5 anos trabalhando com projetos sociais, vendo como empresas podem realmente transformar comunidades quando esse é seu objetivo, não apenas um item de marketing no relatório anual. Algo na sinceridade dele tocou Jurema. Não era o discurso ensaiado de um herdeiro idealista, mas a busca autêntica de alguém privilegiado suficientemente consciente para questionar esse privilégio. Semana passada você mencionou Garcia Marques, continuou ele mudando de assunto. Não é uma referência que esperava ouvir durante a limpeza do corredor. Jurema sentiu suas defesas se elevarem. Havia sido descuidada recitando trechos de 100 anos de solidão, enquanto trabalhava acreditando-se sozinha. Tenho uma pequena biblioteca em casa, respondeu cautelosamente. Pequena a julgar pela variedade de referências que você casualmente deixou escapar em nossas conversas, eu diria considerável. Ele sorriu sem malícia. Literatura latino-americana, filosofia, existencialista, teoria econômica, não é exatamente. O estereótipo da faxineira é. A música ao fundo mudou para uma quadrilha animada. Casais formavam-se para a dança tradicional. Estereótipos são convenientes para quem não precisa superá-los, respondeu Jurema, uma ponta de amargura escapando por trás das palavras medidas. Inácio estudou seu rosto por um momento. Teria interesse em me ajudar. Estou tentando entender os negócios da empresa, mas meu pai só me mostra o que quer que eu veja. Preciso de uma perspectiva diferente. A proposta pairou entre eles como uma bolha frágil. Por que existem analistas, gerentes, consultores que me diriam exatamente o que acham que o filho do dono quer ouvir? Ele deu um passo mais próximo, baixando a voz. Além disso, suspeito que você saiba muito mais sobre esta empresa do que deixa transparecer. O coração de Jurema acelerou. Primeiro, Maristela, agora Inácio. Suas camadas cuidadosamente construídas de invisibilidade pareciam estar se desfazendo, expondo-a de formas que não havia previsto. Seria arriscado, hesitou. Para nós dois, concordou ele. Mas algo me diz que você não teme riscos calculados. Estendeu a mão, um gesto simbolicamente carregado. Então, parceiros. A música da quadrilha chegava ao clímax, os dançarinos girando em círculos cada vez mais rápidos sob as bandeirinhas coloridas. Do outro lado do salão, Jurema notou Maristela observando-a atentamente. Enquanto considerava a mão estendida de Inácio, uma questão inquietante tomou forma em sua mente. Quando diferentes partes de sua vida secreta começam a se conectar, você está construindo uma ponte para a liberdade ou uma armadilha para si mesma. A mansão dos Albuquerque erguia-se imponente no bairro mais exclusivo da cidade, uma construção que mesclava a arquitetura clássica com toques contemporâneos, muito como seu proprietário que se agarrava a valores tradicionais enquanto se vendia como visionário moderno. Jurema atravessou o jardim impecavelmente cuidado, sentindo-se deslocada em suas roupas simples. Seguia Dona Lindaura, a governanta da mansão, uma senhora de postura elegante e olhos que pareciam ver através das pessoas. Ele está esperando na biblioteca, informou Dona Lindaura seu tom neutro, não revelando o que pensava daquela visita incomum. 2 semanas haviam se passado desde a festa junina e o acordo com Inácio. Encontros rápidos nos corredores da empresa haviam evoluído para esta visita inesperada à mansão sob o pretexto de consultoria especial. Uma explicação vaga o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. A biblioteca era um cômodo impressionante com estantes de madeira escura
que se estendiam do chão ao teto, preenchidas com volumes encadernados em couro e primeiras edições raras. Lustres de cristal projetavam uma luz dourada sobre poltronas de leitura dispostas estrategicamente pelo espaço. Inácio aguardava perto de uma grande mesa central, onde documentos e laptops estavam organizados. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Você veio", disse como se até o último momento tivesse duvidado. "Conforme combinamos", respondeu Jurema, ainda na soleira da porta, admirando o ambiente que parecia saído de seus sonhos literários. "Por favor, entre. Este é meu lugar favorito na casa." Ele gesticulou para o espaço ao redor. "Ironicamente, também é o lugar menos frequentado por meu pai." Jurema avançou lentamente, seus dedos tocando levemente as lombadas dos livros à medida que passava pelas estantes. Títulos familiares e outros completamente desconhecidos desfilavam diante de seus olhos ávidos. Uma coleção impressionante. Iniciada por meu avô. Ele era o intelectual da família antes que os negócios consumissem tudo. Inácio indicou a poltrona ao lado da sua. "Vamos ao trabalho." Por 2 horas, debruçaram-se sobre documentos financeiros, relatórios de sustentabilidade e projeções de mercado. Jurema surpreendeu-se com a facilidade com que suas barreiras habituais se dissolviam naquele ambiente. Seu conhecimento fluía naturalmente sem as hesitações e autocensuras costumeiras. Inácio a observava com crescente admiração. Como alguém com seu nível de compreensão financeira e estratégica acaba como... Interrompeu-se, percebendo tarde demais a inadequação da pergunta. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. "Como faxineira, você quer dizer?" completou Jurema, sua voz calma, mascarando um turbilhão interno. "Nem todas as histórias seguem o roteiro esperado, Inácio. Me desculpe, foi insensível e presunçoso." Ela assentiu, aceitando o pedido de desculpas, mas o momento havia quebrado algo da magia anterior. Consultou o relógio. Era tarde. Precisaria pegar o último ônibus. "Preciso ir. Amanhã tenho o primeiro turno." Enquanto recolhia suas anotações, Jurema notou um livro sobre a mesa que não estava relacionado aos negócios. Uma coletânea de poesias de Carlos Drummond de Andrade. "Também gosta de Drummond?" perguntou, incapaz de conter a surpresa. O rosto de Inácio se abriu em um sorriso. "Especialmente no meio do caminho. Aquela pedra sempre aparece quando pensamos ter superado os obstáculos. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas", recitou Jurema, o verso saindo naturalmente. Algo mudou no olhar de Inácio. Uma intensidade nova, um reconhecimento mais profundo. "Precisamos fazer isso novamente", disse ele, acompanhando-a até a porta. "Há muito mais que podemos explorar juntos." A frase pairou entre eles, carregada de significados não explicitados. Na porta da biblioteca, Dona Lindaura apareceu silenciosamente, como se tivesse surgido das sombras. "Vou acompanhá-la até a saída", anunciou seu olhar avaliativo, movendo-se entre Jurema e Inácio. Enquanto seguia a governanta pelos corredores, opulentos, Jurema sentiu o peso de mundos colidindo. O seu modesto e construído com esforço, o de Inácio privilegiado, mas inquieto. Ao chegar à porta principal, Dona Lindaura segurou seu braço levemente. "Tenha cuidado, menina", disse em voz baixa. "Nesta casa, até as paredes têm ouvidos e nem todos ficariam felizes com sua amizade." O aviso entregue sem maldade, mas, com seriedade, acompanhou Jurema durante toda a viagem de volta ao seu pequeno apartamento. Enquanto observava as luzes da cidade pela janela do ônibus, uma pergunta persistente ecoava em sua mente. Quando 2 mundos tão diferentes se aproximam, é possível construir pontes sem que alguém acabe se afogando na travessia. O outono. Chegou com ventos cortantes e folhas douradas que dançavam pelos parques da cidade. No edifício Albuquerque, uma tempestade diferente se formava. Não de nuvens e trovões, mas de números preocupantes e rumores inquietantes. Jurema percebeu a mudança gradual ao longo das semanas. Reuniões a portas fechadas multiplicavam-se, executivos permaneciam até tarde, rostos tensos, cruzavam os corredores. O café nas máquinas aumentou de consumo, assim como os pequenos frascos de antácido que ela encontrava nas lixeiras.
Algo grande está acontecendo, comentou Maristela durante um de seus encontros furtivos no banheiro feminino do Quarans, segundo andar local, que haviam estabelecido para trocas rápidas de informações. Gervásio tem recebido representantes da Meridian Global quase diariamente. Jurema reconheceu o nome. Um conglomerado internacional conhecido por adquirir empresas em dificuldades, desmembrá-las e revender suas partes lucrativas, dispensando funcionários aos milhares no processo. Acha que estão considerando vender? Perguntou, sentindo um nó formar-se em seu estômago. Maristela retocou o batom, um gesto calculado para disfarçar a conversa caso alguém entrasse. Mais que considerando. Encontrei minutas de contratos preliminares na mesa de Gervásio esta manhã. As implicações eram devastadoras. Uma aquisição pela Meridian significaria demissões massivas, não apenas dos funcionários de limpeza, e manutenção sempre os primeiros a serem cortados, mas de departamentos inteiros. Porque venderia a empresa ainda é lucrativa. Lucrativa sim. Mas o último trimestre mostrou queda nos resultados e as projeções para o próximo ano são preocupantes. Maristela guardou o batom na bolsa. Além disso, Gervásio está com medo. Medo do futuro, das mudanças de mercado, de não entender mais o jogo como antes. Ela suspirou. É mais fácil vender enquanto o barco ainda não começou a afundar visivelmente. Aquela noite, Jurema mal conseguiu dormir. Sua mente calculava impactos, projetava cenários, buscava soluções. Não era apenas seu emprego em risco, eram centenas de famílias, incluindo muitas que conhecia pessoalmente. Dona Carmen viúva, sustentando 2 netos. Seu José da manutenção cuidando da esposa com Alzheimer. A jovem Patrícia da recepção primeira da família a cursar faculdade. Na manhã seguinte, durante sua visita semanal à biblioteca da mansão Albuquerque, agora um compromisso regular disfarçado de assessoria especial, compartilhou suas preocupações com Inácio. Já suspeitava, confessou ele, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Meu pai tem evitado o assunto comigo, mas os sinais estão por toda parte. A biblioteca, normalmente um refúgio de calma e descobertas intelectuais, parecia opressora naquela tarde. Fora o céu escurecia com nuvens de tempestade, espelhando o clima emocional dentro da mansão. Não consigo entender como ele pode simplesmente desistir, continuou Inácio, sua voz traindo uma mistura de decepção e raiva. Essa empresa foi construída por gerações. Não é apenas um ativo no portfólio. Jurema observou as emoções cruzando seu rosto. Por trás da indignação viu algo mais profundo. O filho que ainda buscava a aprovação do pai, mesmo discordando fundamentalmente de seus valores. Talvez ele não veja alternativas, sugeriu cautelosamente. Os números do último trimestre são desafiadores, mas não catastróficos. O problema é mais estrutural. A empresa não se adaptou às novas realidades de mercado. Inácio a encarou uma ideia formando-se visivelmente em sua mente. E se pudéssemos mostrar uma alternativa, um plano de reestruturação que preservasse empregos e ainda atendesse às expectativas financeiras? Seria complexo. Precisaríamos de acesso a dados que provavelmente não temos, e mesmo que tivéssemos, quem ouviria? Eu ouviria, afirmou ele, sua determinação crescendo visivelmente. E se construíssemos algo sólido o suficiente, poderíamos encontrar aliados. No conselho. Uma trovoada distante pontuou suas palavras, como se a natureza sublinhasse a audácia da proposta. Passaram as horas seguintes imersos em análises preliminares, usando os dados limitados que tinham acesso. Jurema surpreendeu-se com a rapidez com que sua mente trabalhava, conectando pontos, identificando padrões, propondo soluções. Era como se finalmente estivesse utilizando um músculo poderoso que ficara adormecido por anos. Quando a tempestade finalmente desabou sobre a cidade, eles haviam esboçado o início de um plano ambicioso. Não era perfeito, longe disso, mas oferecia um vislumbre de possibilidade onde antes só havia resignação. Isso pode funcionar, murmurou Inácio, observando suas anotações espalhadas. Precisamos de mais dados, mais refinamento, mas o conceito é sólido. E então lutamos. Seus olhos encontraram os dela intensos e determinados. Pelos empregos, pelo futuro da empresa, por uma visão diferente de negócios.
A chuva castigava as janelas da biblioteca, criando um mundo isolado, onde momentaneamente as barreiras entre o herdeiro e a faxineira pareciam dissolver-se completamente. Eram apenas duas pessoas unidas por um propósito comum. Ao se despedirem na porta da biblioteca, sob o olhar vigilante de Dona Lindaura, uma pergunta inquietante formou-se na mente de Jurema. Quando você se compromete a lutar por algo maior que você mesma está preparada para enfrentar as tempestades que inevitavelmente virão. O piso frio de mármore contra sua face foi a primeira sensação que Jurema registrou. A segunda foi o silêncio absoluto que sucedeu o caos. Dezenas de olhares fixos nela, em sua roupa de faxineira, caída no meio da sala de reuniões do Conselho Administrativo. Como havia chegado ali? As últimas horas eram um borrão de adrenalina e desespero. A notícia chegara como um tornado pela manhã. Gervásio havia sofrido um colapso durante sua corrida matinal. Nada fatal, garantiram os médicos, mas suficiente para mantê-lo hospitalizado por dias. Enquanto isso, a reunião decisiva com os representantes da Meridian Global não seria adiada. O conselho assumiria as negociações finais. Jurema soube disso tudo pelos cochichos nos corredores, pelo nervosismo palpável que tomou conta do prédio. Também soube graças a um telefonema frenético de Inácio que não haveria tempo para apresentar formalmente o plano alternativo que vinham desenvolvendo. Vão fechar o acordo hoje, ele dissera sua voz tensa do outro lado da linha. Estou preso no aeroporto. Meu voo foi cancelado devido ao temporal. Não consigo chegar a tempo. Foi quando o plano desesperado começou a se formar. Um plano que culminou com Maristela conseguindo introduzi-la na sala de reuniões como auxiliar do serviço de café, carregando uma bandeja com água e copos para os executivos. Ninguém nota uma faxineira, até que ela tropeça propositalmente, derrubando a bandeja e espalhando documentos por toda parte. E então, no caos do momento, acontece o impensável. Em vez de recolher silenciosamente a bagunça e sair de cabeça baixa, Jurema permanece. Ergue-se lentamente, ajusta o uniforme amassado e fala. Senhores do conselho, peço 1 minuto de sua atenção. O choque deu lugar ao desconforto. Depois a indignação enquanto ela continuava sua voz, ganhando firmeza a cada palavra. Esta venda para a Meridian Global é precipitada e desnecessária. Tenho aqui uma análise alternativa, que demonstra como a reestruturação interna pode preservar a empresa e os empregos. Alguém, ela não registrou quem, pediu para que segurança fosse chamada. Um dos conselheiros mais velhos ria abertamente, como se testemunhasse uma comédia particularmente absurda. Outro verificava o celular ignorando completamente a situação. Foi o representante da Meridian, ironicamente, quem interveio. Deixem-na falar, disse seu sotaque estrangeiro, marcando cada sílaba. Estou curioso para ver onde isso vai parar. Talvez fosse tédio, talvez curiosidade mórbida, mas concederam-lhe 5 minutos. 5 minutos que Jurema usou como se sua vida dependesse disso. Com as mãos ainda cheirando a produto de limpeza e tremendo de nervosismo, ela expôs as falhas no plano de venda e apresentou ponto a ponto a estratégia alternativa que havia desenvolvido com Inácio. Ao terminar o silêncio na sala, era ensurdecedor. O conselheiro que ria agora a observava com interesse relutante. O que checava o celular havia guardado o dispositivo e inclinava-se para a frente, analisando os números que ela havia apresentado. Como você sabe tudo isso? Perguntou finalmente um deles, o ceticismo evidente em sua voz. Antes que pudesse responder, a porta da sala abriu-se. Maristela entrou impecável em seu terninho cinza, seguida por uma ofegante Dona Lindaura. Ela sabe porque tem mais conhecimento econômico que metade deste conselho somado, declarou Maristela, posicionando-se ao lado de Jurema. E eu posso atestar cada número apresentado. E eu posso confirmar que esta mulher tem trabalhado diretamente com o jovem Inácio nas últimas semanas, acrescentou Dona Lindaura, sua autoridade como governanta de longa data da família, conferindo peso inesperado às palavras. A pedido dele para desenvolver justamente este plano. A menção do nome de Inácio causou um burburinho entre os conselheiros. O filho do dono, mesmo sem cargo oficial,
carregava influência considerável. Nas cênçades, 2 horas seguintes, o improvável aconteceu. O conselho, inicialmente resistente e condescendente, gradualmente se rendeu à lógica implacável dos argumentos apresentados. Questões difíceis foram feitas, objeções levantadas, mas para cada desafio, Jurema tinha uma resposta fundamentada. Precisamos de tempo para analisar adequadamente esta proposta, anunciou finalmente o presidente do conselho, claramente desconfortável com a situação, mas incapaz de ignorar a solidez da apresentação. A reunião está suspensa até amanhã. Enquanto os executivos se dispersavam murmurando entre si, Jurema permaneceu imóvel, ainda processando o que havia acontecido. Maristela apertou seu braço levemente. Você conseguiu. Pelo menos um adiamento. Eles vão investigar quem eu sou, respondeu Jurema à realidade da situação finalmente atingindo-a. Minha vida, como a conhecemos, acabou hoje. Dona Lindaura, que ainda permanecia por perto, aproximou-se com uma expressão enigmática. Às vezes, minha filha, precisamos perder uma vida para encontrar outra, disse a senhora sua sabedoria, de décadas ecoando nas palavras simples. A questão é você está pronta para descobrir quem realmente é depois de tanto tempo fingindo ser menos. Enquanto deixava a sala de reuniões ainda trêmula da adrenalina que começava a dissipar, Jurema sentiu o peso da pergunta que agora dominava seus pensamentos. Quando as máscaras finalmente caem, o rosto que encontramos por baixo ainda é reconhecível para nós mesmos. O primeiro floco de neve da estação dançou preguiçosamente diante da janela do escritório, onde Jurema agora se sentava. Não era mais um escritório qualquer. Era um pequeno cubículo no 38º andar, com seu nome ainda parecendo estranho e formal, em uma plaqueta na porta, Jurema Oliveira, analista administrativa júnior. 3 semanas haviam se passado desde o confronto na sala do conselho. 3 semanas de transformações vertiginosas. A venda para a Meridian Global fora suspensa indefinidamente. Gervásio, recuperado do susto de saúde, mas ainda abalado, concordara relutantemente em considerar o plano alternativo, especialmente após a intervenção enfática de Inácio. E Jurema, a faxineira invisível, recebera uma oferta de emprego. É um insulto, protestara Maristela, quando souberam da posição júnior oferecida. Com seu conhecimento, deveria ser no mínimo gerente. Mas Jurema aceitara sem hesitação. Era um começo, uma porta entreaberta, para um mundo que sempre observara de fora, com o nariz pressionado contra o vidro. A transição não fora fácil. Os olhares de desconfiança a seguiam pelos corredores. Antigos colegas da equipe de limpeza oscilavam entre admiração e ressentimento, como se sua ascensão fosse simultaneamente uma inspiração e uma traição. Passou para o lado deles. Ouvira um deles murmurar enquanto passava. Os executivos não eram mais acolhedores. Sorrisos forçados, explicações excessivamente simplificadas, exclusão sutil de conversas importantes. O preconceito antes explícito na indiferença agora se manifestava em formas mais sofisticadas de isolamento. Seu novo escritório permanecia praticamente vazio. Uma mesa, um computador, uma cadeira. Nem plantas, nem fotos, nem os pequenos artefatos pessoais que outros acumulavam em seus espaços. Como se ainda não acreditasse na permanência desta nova realidade. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Inácio entrou trazendo consigo o ar frio do inverno e 2 copos de café fumegante. Pensei que precisasse disso. As manhãs estão ficando geladas. Ela aceitou o café com um sorriso agradecido. Desde a reunião do conselho, Inácio tornara-se seu defensor mais vocal, enfrentando abertamente o pai para garantir sua posição na empresa. Como está sendo seu dia? Perguntou ele sentando-se na única cadeira extra disponível. Desafiador, respondeu honestamente. Ninguém sabe exatamente o que fazer comigo. Sou um fenômeno inclassificável, nem peixe nem pássaro. Inácio assentiu compreensivo. Transições são assim. Você desafiou categorias estabelecidas. Isso assusta as pessoas, incluindo seu pai. Um suspiro escapou dos lábios de Inácio. Especialmente meu pai. Ele construiu sua vida inteira em torno de hierarquias rígidas. Você as embaralhou completamente.
Através da janela, os flocos de neve começavam a cair com mais intensidade, criando um cenário quase hipnótico. O silêncio entre eles era confortável, daquele tipo que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Amanhã é o baile de inverno da empresa, comentou Inácio, mudando de assunto. Você vai. O tradicional baile de inverno, evento anual onde as tradições locais se misturavam com a opulência corporativa. Nos anos anteriores, Jurema o observara apenas de longe, como parte da equipe que preparava o ambiente, e depois permanecia invisível nos cantos. Não sei se seria apropriado, hesitou. Você é funcionária administrativa agora. Tem todo o direito de estar lá. Ter direito e ser bem-vinda são coisas diferentes. Inácio inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Eu ficaria feliz se você fosse. A admissão pairou entre eles carregada de significados não explicitados. O relacionamento deles havia evoluído nas últimas semanas, transcendendo as fronteiras de mentor-aprendiz ou mesmo de amizade casual. Havia algo mais não declarado, mas perceptível nos pequenos gestos, nos olhares prolongados na forma como procuravam pretextos para estarem juntos. A neve caía com mais força, agora criando um mundo branco e silencioso, além da janela, como se isolasse aquele pequeno escritório do restante do universo. Tenho uma ideia para o plano de reestruturação, disse Jurema, mudando abruptamente de assunto, um mecanismo de defesa contra a vulnerabilidade do momento anterior. Algo que ninguém considerou ainda. Inácio aceitou a mudança de assunto com um sorriso compreensivo. Estou ouvindo. Passaram a hora seguinte discutindo aspectos técnicos do plano, diagramas improvisados em folhas de papel, números rabiscados nas margens. Era seu terreno seguro. O mundo das ideias, das estratégias, dos conceitos. Quando Inácio finalmente se despediu prometendo retornar com mais dados no dia seguinte, Jurema permaneceu sentada, observando a neve através da janela. A transição do outono para o inverno parecia espelhar sua própria jornada. O desprendimento de antigas folhas, a preparação para algo novo ainda indefinido. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendeu com hesitação. Senhorita Oliveira, aqui é do escritório do Sr. Albuquerque. Ele gostaria de vê-la imediatamente. O estômago de Jurema contraiu-se. Em semanas de nova posição, Gervásio nunca a havia convocado diretamente. O que teria mudado? Enquanto caminhava pelos corredores em direção ao escritório do presidente, uma pergunta inquietante formava-se em sua mente. Quando você finalmente começa a construir uma nova identidade, quão preparada está para defender seu direito de existir nela? O salão de festas do hotel mais luxuoso da cidade resplandecia sob a luz de centenas de cristais pendurados estrategicamente, criando a ilusão de um céu estrelado interior. Música orquestrada fluía suavemente, servindo de pano de fundo para o burburinho elegante de conversas, risos medidos e taças de champanhe tilintando. O tradicional baile de inverno da empresa Albuquerque era o evento social do ano no mundo corporativo local, um espetáculo de poder, riqueza e conexões cuidadosamente cultivadas. Jurema permaneceu momentaneamente na entrada, uma figura hesitante à margem da opulência. Seu vestido azul petróleo, o mais elegante que pudera comprar com seu novo salário, parecia simultaneamente adequado e estrangeiro em seu corpo, como se ainda não tivesse direito a essa nova pele. Está deslumbrante, sussurrou Maristela, materializando-se ao seu lado num elegante conjunto prateado. E também parece que vai desmaiar a qualquer momento. Respire. Jurema sorriu nervosamente, inspirando fundo. A conversa com Gervásio no dia anterior ainda ecoava em sua mente. Não a reprimenda que esperava, mas algo muito mais desconcertante, um reconhecimento relutante. Não gosto da forma como tudo aconteceu, ele dissera sem olhar diretamente para ela, tamborilando os dedos sobre sua mesa imponente. Mas os números não mentem. Sua análise sobre a reestruturação da divisão internacional estava correta. Não houvera um pedido de desculpas pelo tratamento passado, nem uma admissão completa de seu valor. Apenas aquele reconhecimento mínimo arrancado pela força inegável dos resultados.
e, surpreendentemente, fora suficiente para fortalecê-la. Vamos circular, encorajou Maristela, conduzindo-a para o interior do salão. Metade da batalha é simplesmente ocupar espaço como se tivesse direito a ele. À medida que avançavam pelo ambiente, Jurema sentia os olhares, alguns curiosos, outros avaliativos, alguns francamente hostis. A história da faxineira que desafiara o conselho administrativo tornara-se lenda urbana na empresa distorcida e exagerada a cada retransmissão. Jurema, você veio. A voz entusiasmada de Inácio cortou através de suas apreensões. Ele se aproximou elegante em seu smoking, mas com aquele ar levemente rebelde que o caracterizava. A gravata borboleta deliberadamente torta, o cabelo artisticamente desarrumado. Prometi que consideraria, respondeu ela, um sorriso genuíno, substituindo sua tensão anterior. E estou extremamente grato por isso. Ele ofereceu o braço. Posso roubar você por um momento, Maristela? A secretária executiva assentiu com um sorriso cúmplice, afastando-se discretamente, enquanto Inácio conduzia Jurema entre os convidados, ocasionalmente parando para apresentá-la a figuras importantes. Não como uma curiosidade, mas como uma profissional valiosa. Aquele é o senador Martinez, murmurou ele, indicando discretamente um homem de cabelos grisalhos, conversando animadamente com um grupo. Muito influente no setor regulatório. E ali está a doutora Pimentel, principal consultora ambiental da região. Jurema absorvia cada informação, catalogando nomes, rostos, conexões em sua memória prodigiosa. Este também era um tipo de conhecimento, não acadêmico, mas igualmente valioso no mundo corporativo. Como você lida com isso tão naturalmente? Perguntou baixinho enquanto aceitava uma taça de champanhe, oferecida por um garçom. Todo este teatro social. Inácio sorriu um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Cresci nisto. Não significa que me sinta parte. Apenas aprendi os passos da dança. Havia uma vulnerabilidade em sua admissão que tocou Jurema profundamente. Sob a confiança aparente e o privilégio inegável, ele também carregava sua própria forma de deslocamento. A música mudou para uma valsa tradicional e casais começaram a se formar na pista de dança. Dança comigo, convidou Inácio estendendo a mão. Jurema hesitou. Não sei dançar valsa. Nem eu, na verdade, confessou ele com um sorriso conspiratório. Sempre fugi das aulas que minha mãe insistia. Podemos parecer dois idiotas juntos. A honestidade da admissão quebrou a última barreira. Rindo, ela aceitou sua mão e permitiu-se ser conduzida para a pista. Seus primeiros passos foram desajeitados, tropeçando levemente e rindo de seus próprios erros. Gradualmente, encontraram um ritmo próprio, não tecnicamente correto, mas harmonioso à sua maneira. Tenho algo para lhe contar, disse Inácio, sua voz subitamente séria, apesar do sorriso que mantinha para os observadores. Uma oportunidade que identifiquei, algo que ninguém na empresa percebeu ainda. O interesse profissional de Jurema despertou imediatamente. Que tipo de oportunidade? Lembra-se daquele relatório sobre mercados emergentes que revisamos semana passada. Há um padrão nos dados que todos ignoraram. Enquanto dançavam, ele explicou sua descoberta, uma oportunidade de negócio revolucionária, relacionada a tecnologias sustentáveis em mercados subestimados. A mente analítica de Jurema rapidamente conectou os pontos, expandindo o conceito, identificando aplicações potenciais. Isso poderia transformar completamente o perfil da empresa, concluiu ela impressionada. De predadora de recursos a facilitadora de desenvolvimento sustentável. Exatamente. A empolgação dele era contagiante. E o melhor, os números são sólidos. O retorno financeiro justificaria o investimento mesmo para os mais céticos do conselho. Quando pretende apresentar a ideia? Uma sombra cruzou o rosto de Inácio. Esse é o problema. Meu pai, antes que pudesse completar a música, cessou abruptamente. Todas as cabeças voltaram-se para o pequeno palco montado no centro do salão onde Gervásio Albuquerque Mendonça tomava posição, microfone em mãos. Senhoras e senhores, obrigado por compartilharem conosco mais este baile de inverno.
iniciou ele, sua voz amplificada preenchendo o ambiente. Como sabem, os últimos meses trouxeram desafios significativos para nossa empresa. Jurema sentiu a tensão de Inácio ao seu lado. O braço dele, ainda em sua cintura após a dança, enrijeceu ligeiramente. Hoje tenho o prazer de anunciar que não apenas superamos esses desafios, mas identificamos uma nova direção estratégica que promete revitalizar completamente nossos negócios. A respiração de Inácio tornou-se audível. Ele não faria isso, murmurou quase para si mesmo. Gervásio continuou detalhando uma iniciativa de expansão internacional focada em tecnologias sustentáveis para mercados emergentes, exatamente a ideia que Inácio acabara de compartilhar com Jurema. O salão explodiu em aplausos entusiasmados, enquanto Inácio permanecia imóvel, o rosto uma máscara de incredulidade e traição. Ele roubou sua ideia, sussurrou Jurema, compreendendo finalmente. Como ele soube? As paredes têm ouvidos. Respondeu ele amargamente, citando o aviso que Dona Lindaura havia dado semanas antes. Principalmente quando você é filho do dono e representa uma ameaça potencial à autoridade. Enquanto observava Gervásio absorver os aplausos, Jurema sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela. Após semanas tentando provar seu valor, reconhecia claramente o roubo intelectual, a apropriação descarada. O que faremos agora? Perguntou, surpreendendo-se com o nós implícito em sua pergunta. Inácio a fitou intensamente, uma determinação surgindo através da mágoa inicial. Agora mostramos que entendemos o jogo melhor que ele. Enquanto os convidados voltavam a dançar, celebrando o anúncio sem conhecer sua verdadeira origem, uma pergunta ecoava na mente de Jurema. Quando você finalmente começa a dominar as regras do jogo, está disposta a quebrá-las para estabelecer novas mais justas. A neve caía silenciosamente lá fora, transformando a cidade em um cenário de conto de fadas, enquanto dentro da sala de arquivos empoeirada do subsolo do edifício Albuquerque, Jurema sentia como se estivesse em um thriller de suspense. Seu coração martelava contra as costelas, enquanto seus dedos percorriam pastas antigas, guiados pela lanterna do celular. Tem certeza que devemos estar aqui? Sussurrou Maristela nervosamente, vigiando a porta. Se nos pegarem, precisamos de provas, respondeu Jurema determinada. Inácio estava certo. A única forma de enfrentar Gervásio é com documentação irrefutável. As 2 semanas desde o baile de inverno haviam sido intensas. A ideia roubada de Inácio estava sendo implementada em ritmo acelerado, com equipes inteiras reorganizadas para o novo projeto. O sucesso inicial era inegável. As ações da empresa haviam subido 12% apenas com o anúncio da iniciativa. Inácio, devastado pela traição paterna, mas não derrotado, havia mergulhado em investigações paralelas. Há mais nessa história, insistira durante suas reuniões secretas na biblioteca da mansão. Meu pai não teria agido tão drasticamente sem um catalisador. Foi Dona Lindaura quem forneceu a primeira pista durante uma conversa aparentemente casual com Jurema. Antes de você chegar, houve outra, comentara enigmaticamente, enquanto poliam juntas a prataria da mansão. Um ritual que a governanta insistira em manter com Jurema, apesar de sua mudança de status. Outra pessoa que viu além das aparências. Quem? Perguntara Jurema intrigada. Isabel Oliveira, brilhante economista, trabalhou para o velho Albuquerque nos anos 90. O sobrenome idêntico ao seu não passara despercebido. Há algum parentesco. O olhar significativo de Dona Lindaura fora resposta suficiente. Os arquivos antigos ficam no subsolo, registros de pessoal, contratos, tudo. Agora, vasculhando caixas empoeiradas à meia-noite, Jurema sentia-se como uma arqueóloga, desenterrando seu próprio passado. Aqui, exclamou finalmente puxando uma pasta amarelada. Isabel Oliveira, Departamento Financeiro, 1992 e 1998. A fotografia em preto e branco, grampeada ao dossiê, mostrava uma mulher jovem determinada com traços inconfundivelmente familiares, os mesmos que Jurema via no espelho todas as manhãs. Sua mãe? Perguntou Maristela boquiaberta. Tia, irmã mais velha da minha mãe. Jurema tremia levemente enquanto folheava os documentos.
Ela desapareceu quando eu tinha 16 anos. A família nunca soube exatamente o que aconteceu, apenas que houve algum escândalo envolvendo seu trabalho. Os documentos contavam uma história perturbadora. Isabel Oliveira, economista promissora, havia identificado irregularidades contábeis significativas nas operações internacionais da empresa. Ao reportá-las ao então presidente, o pai de Gervásio, foi silenciada sua reputação destruída por acusações fabricadas de incompetência e desequilíbrio emocional. Isso explica tanto, murmurou Jurema, peças de um quebra-cabeça pessoal finalmente se encaixando. Por que minha família temia tanto que eu seguisse carreira corporativa? Por que escolhi me esconder em trabalhos invisíveis? E também explica a reação de Gervásio a você, acrescentou Maristela. Seu sobrenome deve ter acendido alarmes. Mais adiante na pasta, encontraram algo ainda mais revelador. Um relatório detalhado preparado por Isabel, documentando não apenas as irregularidades, mas propondo soluções estruturais impressionantemente similares às que Jurema e Inácio haviam desenvolvido recentemente. O relatório nunca foi implementado, observou Jurema verificando as datas. Ela foi demitida uma semana depois de apresentá-lo. História se repetindo, murmurou Maristela, como Gervásio roubando a ideia de Inácio agora. Um barulho no corredor sobressaltou-as. Rapidamente Jurema fotografou os documentos mais relevantes com seu celular antes de reorganizar as pastas. No dia seguinte, uma Jurema transformada caminhou pelos corredores do edifício Albuquerque. Não era mais a faxineira invisível, nem a analista júnior insegura. Havia uma nova determinação em seus passos, um propósito que transcendia a simples sobrevivência profissional. Na biblioteca da mansão Albuquerque, compartilhou suas descobertas com Inácio. Ele ouviu em silêncio atordoado ocasionalmente, fazendo perguntas conectando pontos com sua própria investigação. Isso muda tudo, concluiu finalmente. Não é apenas sobre ideias roubadas ou reconhecimento negado. É sobre um padrão sistemático de suprimir inovações que ameaçam o status quo. Jurema assentiu sua mente, já trabalhando nas implicações. O que fazemos agora? Inácio levantou-se caminhando até a janela, que mostrava o jardim coberto de neve, suas árvores nuas, esperando pacientemente a primavera. Confrontamos meu pai, com tudo, sem mais jogos, sem mais segredos. Será perigoso, alertou Jurema. Ele tem tudo a perder, e nós temos tudo a ganhar. Inácio voltou-se para ela uma nova resolução em seu olhar. Não apenas por nós, mas por sua tia Isabel, por todos que foram silenciados antes. Naquela noite, preparando-se para o confronto que viria, Jurema revisitou mentalmente sua jornada, da faxineira invisível que memorizava documentos enquanto limpava mesas à mulher que agora se preparava para desafiar um dos homens mais poderosos da cidade. O círculo se fechava de maneiras que jamais poderia ter previsto. Em seu pequeno apartamento, tirou do fundo do armário uma caixa que não abria há anos. Dentro, um diploma emoldurado de economia, nunca pendurado, e uma carta amarelada. A última que recebera de sua tia Isabel antes de seu desaparecimento. Querida sobrinha, dizia a carta, nunca permita que o medo de mostrar sua luz verdadeira a mantenha nas sombras. O mundo precisa de mentes que enxergam além do óbvio, de corações que escolhem o certo mesmo quando é difícil. Enquanto a neve continuava a cair silenciosamente do lado de fora, uma pergunta cristalizava-se em sua mente, não mais trazendo ansiedade, mas uma estranha paz. Quando descobrimos que nossa jornada pessoal é parte de algo maior que nós mesmos, como isso transforma o significado de nossas lutas individuais? A primavera chegou novamente à cidade, trazendo consigo o tradicional Festival das Flores. Exatamente um ano havia se passado, desde que Jurema, então uma faxineira invisível, notara um erro grave em um contrato e fizera uma escolha que mudaria para sempre o curso de sua vida. O Parque Central estava glorioso, cerejeiras em plena floração criavam um dossel rosa sobre os caminhos, onde famílias passeavam, crianças corriam, e músicos de rua tocavam melodias alegres. Barracas coloridas vendiam artesanato local, comidas típicas e, claro, arranjos florais de todos os tipos.
Jurema caminhava lentamente, absorvendo os aromas, as cores, as risadas. Seu vestido florido balançava suavemente com a brisa e seus cabelos, agora usados soltos sem o coque severo dos tempos de faxina, refletiam o dourado do sol primaveril. Pensei que te encontraria aqui, disse uma voz familiar atrás dela. Inácio aproximou-se carregando 2 sorvetes artesanais. Ofereceu-lhe um sorrindo. Morango com hibisco, combinando com o tema do festival. Obrigada, ela aceitou retribuindo o sorriso. Entre eles agora havia uma facilidade, uma cumplicidade construída através de tempestades enfrentadas juntos. Caminharam lado a lado em silêncio confortável, observando as pessoas ao redor, ocasionalmente parando para admirar alguma apresentação cultural ou escultura floral. Para transeuntes desavisados, pareciam apenas mais um casal, aproveitando o festival. Ninguém poderia adivinhar a revolução silenciosa que haviam orquestrado nos últimos meses. O confronto com Gervásio 3 meses antes fora simultaneamente devastador e libertador. Armados com documentos históricos, análises contemporâneas e o apoio estratégico de aliados cuidadosamente cultivados no Conselho Jurema e Inácio, haviam exposto não apenas o roubo de ideias, mas o padrão sistemático de práticas questionáveis que remontavam a décadas. A revelação pública do parentesco de Jurema com Isabel Oliveira, a brilhante economista injustamente demitida nos anos 90, adicionara uma camada de drama que a imprensa adorara. A vingança da sobrinha faxineira estampara manchetes por semanas. Como foi a reunião com os investidores esta manhã? Perguntou Jurema, interrompendo o silêncio. Produtiva, eles estão entusiasmados com a nova direção da empresa. Inácio parecia cansado, mas satisfeito. A transição está sendo mais suave do que esperávamos. A transição a qual se referia era nada menos que uma reestruturação completa da governança corporativa da empresa Albuquerque. Gervásio, enfrentando a possibilidade de escândalos públicos maiores, optara por um afastamento voluntário, assumindo um papel consultivo sem poderes executivos reais. O conselho, pressionado por investidores preocupados, havia nomeado Inácio como presidente interino, uma posição que inicialmente relutara em aceitar, mas que agora ocupava com uma mistura de determinação e visão renovada. E seu pai? Perguntou Jurema cautelosamente. Inácio suspirou. Ainda resistente, ainda ferido no orgulho, mas começando a aceitar que a empresa precisa evoluir. Fez uma pausa significativa. Ele perguntou sobre você, sabia? Sobre mim. Jurema ergueu as sobrancelhas surpresa. Queria saber se você aceitaria participar da reunião estratégica da próxima semana. Não com essas palavras exatas, claro. Foi mais algo como aquela sua amiga parece entender de projeções financeiras. Ambos riram da imitação, perfeita que Inácio fez do tom relutante do pai. Aproximaram-se do coração do festival, onde a atração principal, a cerejeira centenária, exibia suas primeiras flores da temporada. Segundo a tradição local, ver a primeira flor se abrindo trazia coragem para mudar o próprio destino. Parece que chegamos no momento certo, observou Inácio, apontando para um botão que começava a se abrir delicadamente. Jurema observou o processo com fascínio. Minha avó sempre dizia que quem vê a primeira flor do festival abrindo teria a coragem de mudar seu destino. Sorriu, lembrando-se de como aquela superstição a inspirara um ano antes. Parece que funcionou. Não, foi superstição, corrigiu Inácio gentilmente. Foi você. Sua coragem estava lá o tempo todo esperando o momento certo para florescer. Um grupo de crianças correu por perto, rindo e perseguindo pétalas levadas pelo vento. Entre elas, Jurema reconheceu os netos de Dona Carmen, sua antiga supervisora, da equipe de limpeza. Acenou recebendo sorrisos brilhantes em retorno. O novo programa de bolsas educacionais para filhos de funcionários já tem 87 inscritos, comentou satisfeita. E o projeto de capacitação profissional está transformando vidas. Essas iniciativas, parte do plano de reestruturação que haviam implementado, eram particularmente importantes para Jurema. Pontes concretas entre os mundos que havia habitado, oportunidades reais para pessoas talentosas, mas sem privilégios.
Aliás, continuou Inácio, tenho uma novidade. O Conselho aprovou unanimemente sua promoção. Diretora de Inovação Social e Desenvolvimento Sustentável com assento permanente no Comitê Executivo. Jurema parou absorvendo a informação. Um cargo de diretoria. Algo que jamais imaginara possível nem em seus sonhos mais ousados. Não é caridade, acrescentou Inácio rapidamente conhecendo bem suas preocupações. Os resultados do último trimestre falam por si. Suas iniciativas não apenas melhoraram nossa imagem pública, mas aumentaram produtividade, reduziram rotatividade e abriram mercados que nem sabíamos existir. Obrigada, respondeu simplesmente palavras mais elaboradas, fugindo-lhe momentaneamente. Continuaram caminhando agora de mãos dadas. Um gesto que se tornara natural entre eles, nos últimos meses transcendendo os limites profissionais para algo mais pessoal, mais profundo. Ao longe avistaram Maristela, agora gerente de comunicação corporativa, conversando animadamente com Dona Lindaura, que mesmo aposentada continuava uma presença constante na vida da empresa e da família Albuquerque. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto em apenas um ano, refletiu Jurema observando o festival ao redor. O mesmo evento que testemunhara ano após ano, sempre como espectadora, nunca verdadeiramente participante. E o mais incrível é que você mudou, não apenas sua própria vida, mas a de centenas de outras pessoas, respondeu Inácio. Transformou uma cultura empresarial inteira. Pararam diante de um pequeno memorial recém-inaugurado no parque. Uma placa discreta, homenageando Isabel Oliveira, visionária silenciada, cuja coragem inspirou mudanças que transcenderam gerações. Jurema tocou suavemente a placa, sentindo uma conexão profunda com a tia que nunca mais vira, mas cujos passos sem saber havia seguido. Sabe o que aprendi nesta jornada? Disse finalmente, voltando-se para Inácio. Que nossa verdadeira força raramente está onde pensamos. Não está. Nos títulos, nos cargos, nos uniformes que vestimos. Está na coragem de sermos autenticamente quem somos mesmo, quando o mundo nos diz que não temos esse direito. Inácio assentiu seus olhos, refletindo uma compreensão profunda. E que as maiores transformações começam com pequenos atos de coragem, como corrigir um erro em um contrato, mesmo quando ninguém espera que você sequer o entenda. Acima deles, a cerejeira centenária continuava seu processo imparável de florescimento. Cada botão abrindo-se no seu próprio tempo, seguindo um ritmo ancestral que nenhuma pressão externa poderia apressar ou retardar. Assim como as flores, Jurema compreendia agora, as pessoas também possuíam seu próprio tempo de desabrochar. Algumas, como ela, precisavam de condições específicas, de circunstâncias particulares, talvez até de um inverno rigoroso, antes de revelar sua verdadeira natureza. O importante não era a velocidade do processo, mas sua autenticidade, a coragem de permitir que seu brilho interior, tanto tempo escondido, finalmente iluminasse o mundo ao redor. Pronta para a próxima fase? Perguntou Inácio, apertando suavemente sua mão. Jurema sorriu serena em sua nova pele, confiante em sua verdadeira essência. Completamente pronta. Enquanto caminhavam de volta ao festival, integrados à celebração da renovação primaveril, Jurema carregava consigo a certeza de que algumas pessoas, como algumas flores, precisam apenas da oportunidade certa para mostrar ao mundo a beleza extraordinária que sempre existiu dentro delas, aguardando pacientemente o momento de florescer.